Gostaria de compartilhar com cada um de nós essa noite, para que nós pudéssemos, esta noite, trazer a lembrança, alguma coisa que te dá esperança para viver. Se a gente for olhar para o mundo ao nosso derredor, nós só vamos encontrar coisas que nos roubam a esperança. É o cansaço, é a dificuldade financeira, é a economia do mundo que já vai entrando pelo caminho que precisa entrar, porque vai levantar o único que vai dizer que tem a solução, que é o anticristo, e vai controlar esse mundo. Mas nós já vamos estar na eternidade com Jesus, e as dificuldades vão aumentando, mas a gente vai esperando em Deus que a qualquer momento a igreja de Jesus vai desaparecer. E nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Mas isso vai ficar um caos, porque está escrito que vai ser assim, e não tem jeito de mudar por causa do homem, o pecado do homem. Mas nós temos esperança em Deus. Traga esperança, traga lembrança, aquilo que pode te dar esperança esta noite. Eu não sei que problema que você está vivendo, eu não sei que impossibilidade que você necessita, mas nós temos de Deus a esperança no Senhor. E para isso, não tem texto melhor do que Lamentações, capítulo 3, do verso 21 até o verso 25. Quando Israel estava destruído, num sofrimento, e o profeta num choro, num lamento, numa tristeza, contemplando pelo fato do povo de Deus ter desobedecido a ordem de Deus, veio o sofrimento, veio a destruição, mas ele ainda confiava em Deus, descansava em Deus e sabia que Deus tinha algo glorioso ainda para fazer. Está escrito assim, Lamentações 3, do verso 21 até o verso 20, podemos ler do verso 22 até o verso 27, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele e para que a alma o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Bom é aguardar no Senhor, bom é esperar no Senhor. Uma das frases mais interessantes quando eu era criança, que eu ainda estava na escola, escutei um escritor brasileiro, quando Rui Barbosa, ele disse que só o povo que perdeu a esperança em Deus é o povo infeliz. Ou seja, o homem que perdeu a esperança em Deus é um homem que perdeu por completo a sua felicidade. E nós estamos vivendo os dias em que as pessoas parecem que estão como que quase sendo dominadas pelas situações que eles estão vivendo. O problema, a dificuldade, a impossibilidade que eles nomearam e tantas outras coisas chegam na vida do homem e as pessoas estão vivendo um caminho sem felicidade. Mas você e eu somos felizes porque temos o maior tesouro desta terra. Nós temos Jesus. Se porventura nada acontecer nessa terra, Jesus tem uma mansão celestial para mim e para você. Se porventura nada acontecer, eu tenho esperança de vida eterna. Melhorar eu não vou prometer a você aqui, porque é necessário que todas essas coisas aconteçam. Porque isso é consequência do pecado. Isso é consequência de uma semente que foi plantada, o pecado entrou e delastrou, está destruindo e mata. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Nós somos resgatados pelo poder do sangue de Jesus. E é por isso que nós anunciamos que só há esperança nele. Se você, quem sabe, precisa de alguma coisa melhor, algo diferente na vida, é Jesus o caminho. A esperança é Jesus, a solução é Jesus. O tudo que tem que você e eu precisamos anunciar é Jesus. Não vai acontecer nada sem Jesus, mas vai acontecer tudo com Ele ao nosso lado.
E a gente sabe a história de Lamentações. O profeta chorava, lamentava porque a cidade havia sido destruída pelos inimigos, e que tristeza ver o povo de Deus que foi distanciando. Eles, apesar de serem exortados, eles não ouviram a exortação de Deus, esqueceram da mensagem de Deus, e Deus é justo. A justiça, o pecado traz sim consequências, e consequências graves, mas o arrependimento traz bênção de Deus. Arrependimento traz graça de Deus, o arrependimento traz alegria no coração do homem, porque aquele homem que se arrepende encontra com Deus, que é a verdadeira razão de viver. E esse homem, ele viu tudo aquilo, olhou e viu a cidade linda, destruída, mas ele ainda encontrava alguma coisa para esperar. Alguma coisa para alegrar, alguma coisa que não é uma coisa passageira, mas era a esperança em Deus. Em que é que você está esperando? Onde é que você está colocando, está descansando os seus sonhos? Onde é que você e eu estamos descansando a nossa esperança? Onde é que você e eu estamos confiando que pode acontecer algo diferente? Será que é na nossa capacidade? Não vai acontecer nada, porque eles são mais hábeis do que nós. Os inimigos, as armas espirituais são poderosas. Mas se estamos esperando em Deus, estamos escondidos no nosso Deus. E eu queria trazer uma palavra de ânimo ao seu coração. Irmãos, levanta a cabeça, traz lembrança aquilo que nos dá esperança. Lembre do tempo passado, lembre do amor passado, lembre das experiências passadas, lembre da alegria passada, não apenas para viver um saudosismo, mas lembre sabendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. O Jesus que fez no passado é o Jesus que faz no presente, é o Jesus que faz no futuro. Nos garante a vitória, traz a esperança. Lembre de alguma coisa gloriosa. E esse homem encontrou no Senhor, encontrou em Deus a esperança, e ele venceu, passou pelo vale. É por isso que o salmista escreveu: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Não tem ninguém que pode com o homem que tem Deus ao seu lado. Não tem ninguém que pode com a mulher que tem Deus como seu refúgio e fortaleza. Mas é necessário descansar, esperar, tranquilo, sossegado, entregar as chaves do quarto secreto, entregar as chaves das emoções, entregar a chave da desconfiança, entrega tudo a Ele e diga: Senhor, está nas mãos do Senhor, me ajuda, me socorre. E o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E eles venceram. E a gente precisa lembrar de algumas coisas. Deus colocou no meu coração algo muito simples e rápido para você essa noite, que você pode até mesmo gravar. Eles venceram esperando em Deus por coisas bem objetivas que você e eu podemos fazer nesta noite, conscientizar o nosso coração. Não pense que vai melhorar, só vai piorar. Porque o mundo jaz no maligno. Nós não somos do maligno. O maligno não tem compaixão de mim e de você. Se nós não estivermos escondidos pela proteção de Deus, nós estamos entregues ao léu da sorte. Mas hoje você e eu temos a alegria de renovar o nosso elo de aliança com Deus e dizer: Senhor, esconda-me debaixo do seu sangue. Jesus, coloque-me debaixo do seu sangue, porque o sangue de Jesus nos purifica e nos cobre, e o inimigo não tem poder para tocar. Não é eu, não é você, não é força minha, não é força sua, é força de Deus. É poder de Deus, e você e eu podemos entender algumas coisas. Todos os justos nessa terra há de passar por dificuldades. Não pensa que você vai ficar mais santo, mais perto de Deus, que a luta vai sumir. De jeito nenhum. Você perto de Deus, você vai entender por que a luta chegou para você crescer. E aí não é apenas você crescer, mas a luta chega e você descansa em Deus e você cresce espiritualmente. Sabe o que acontece? Você resolve entregar o comando às mãos de Deus, em vez de ser você lutando.
cansado, desanimado, sem força, o nosso Deus manda legião de anjos para lutar ao nosso favor. E nós estamos descansados em Deus. Por que tanto cansaço? Por que tanto desespero? Porque as pessoas não estão descansando que Deus é Senhor. Deus é Senhor, meu irmão. Deus cuida de você. Deus cuida de mim. Deus cuida de cada um de nós. E o inimigo não vai fazer nada se estivermos debaixo do cuidado do Senhor. Mas lembre de uma coisa, justos, nós passamos por lutas, dificuldades, problemas, porque isso é natural desta terra, é normal, mas nós precisamos nos alegrar em sermos dignos de sofrer por amor ao Evangelho. Se for por amor a Jesus, que venha sofrimento. Se for por amar a Jesus, que venha luta, que venha problema, porque quando a gente sofre por amando a Jesus, Jesus está ao nosso lado. E aí você não sobe apenas o Calvário. Você sobe o Calvário, você é crucificado, mas você também é ressuscitado em glória. Recebe poder, recebe autoridade de Deus. Porque nós precisamos morrer. Precisa de lembrar de José? Eu estava lendo essa semana sobre essa. Para mim, é uma história linda. Um homem moço que tem mais nem menos, porque sonhava. Ele é vendido pelos irmãos, é lançado nas mãos de gente que nunca conheceu. Mas o sonho dele não vinha dele, vinha de Deus. Os sonhos dele vinham de Deus, ele tinha uma comunhão com Deus muito grande. E ali, ele chega, Deus vai conduzindo a vida daquele homem. Parece que quando ele vai subindo, chega, ele cai mais uma. Entra, vai para a prisão, mas tudo Deus estava determinando, estava escrito que ia acontecer. Ele vai para a prisão, chega e revela os sonhos de homens, e acontece do jeito que foi. E acontece que um dia que o faraó tem um sonho, e ele é colocado na presença do faraó. Ele recebe a revelação de Deus e ele passa a ser o segundo homem da terra. Eu achei interessante a expressão da Bíblia que diz que ele foi comprando tudo do Egito. Todo mundo chegava e ele fazia, negociava e comprava. Comprava e dando tudo, até os irmãos. Mas acho lindo quando ele chega, os irmãos, ele reconhece, sai. Num momento bem emocionante, fala, é meus irmãos. Eles não sabem quem sou eu, mas Deus está poupando a vida deles. E sai, chora e volta e diz, meus irmãos, sou eu. Eu sou José. Não é o José que vocês venderam para fazer mal, mas é o José que vocês venderam dentro do plano de Deus. Como é que está meu pai? Como é que está a família? Como é que está isso? E começou a alegria, houve choro, houve alegria naquele lugar. E eles disseram a Faraó, olha, os irmãos de José estão aí, chegou. E ele teve a alegria de ver o seu pai nos últimos dias. Porque plano de Deus, projeto de Deus, não tem ninguém que coloque as mãos, porque você e eu podemos ser perseguidos por sonhar, mas Deus, o sonho sendo de Deus, Deus preserva e cumpre para a glória do nome dEle. Tantos outros, o que dizer de Jó? Reto, sincero, reto, temente a Deus e desviava do mal. Uma reunião no céu, uma reunião espiritual, você viu meu servo? Vi, mas também o Senhor cerca ele com tudo. Tira tudo, para ver se ele não lamenta contra o Senhor. Tira, vai lá e tira. Eu não vou tirar não, você mesmo vai, porque você é meu servo, eu permito que você tire. Tira tudo. Não blasfemou contra Deus. Voltou de novo Satanás diante dos anjos, mas também, Senhor, ele está perfeito, ele tem uma saúde de ferro. O homem é um homem que tem bênção, mas vai lá. Toca nele, toca na saúde dele, mas deixa ele vivo. Mal só vem de Satanás na permissão de Deus. E ali, você e eu entramos por um caminho onde ele chora, lamenta, os amigos abandonam, sofrimento, mas no final da sua história ele disse, Senhor, eu te conhecia de ouvir dizer, mas agora os meus olhos te veem. Que coisa gloriosa, que revelação maravilhosa. A sua luta não vai fazer você afundar, vai fazer você conhecer mais de Deus. E você precisa manter firme. Você também precisa conscientizar de que você e eu não estamos só nessa vida. Não estamos só. Nós não estamos só. Nós temos a companhia de alguém que não nos abandona.
Ele a instante nenhum nos deixa para trás. Pelo contrário, quando há momentos da vida que você e eu não podemos andar, Ele nos coloca nos braços. E Ele anda e nos carrega e nos dá a vitória. É Jesus o nosso Salvador. É Jesus a nossa esperança. Onde é que nós esperamos nele? E nós precisamos. Jesus mesmo, ele disse, olha, o Pai não me deixa só. E ele disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar o Espírito. E ele será o vosso Consolador. E há de interceder por vocês. E o Espírito Santo de Deus é a pessoa de Deus agindo em nosso coração e nos levando a conhecer mais de Deus e a arrepender em Deus. Então, irmão, você não está só. O vale você não passa só. Mesmo que você entre pelo vale da sombra da morte, você e eu não precisamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. Ele nos livra, nos protege e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O anjo de Deus estará ao nosso lado, está na sua casa, se você invocá-lo com a misericórdia e graça e com força de coração, e a bênção do Senhor chega à sua alma. Mas também nós precisamos aprender alguma coisa que está escrito em Lamentações. Você não vai ver Jeremias falando com ninguém. Jeremias foi falar com quem pode todas as coisas. Não fale dos seus problemas para todo mundo aí não, tá? Não tem muita gente aí interessada em ajudar, não. Está interessado, às vezes, em tomar conhecimento, para, às vezes, nivelar as situações. Olha, eu estou bem melhor do que ele, estou bem melhor do que ela. São malignos, muitos, mas saiba, entenda que você tem sim. Tem pessoas que são dignas de confiança, sim. Esses, você abre o coração e fala, mas não sai por aí dizendo para todo mundo o que está acontecendo, não. O diabo toma e você está entregando a chave nas mãos de Satanás, mas você fala assim, fala com Jesus. Fala para Jesus. Precisamos lamentar para quem pode ouvir o nosso lamento. Não é ninguém, não é o irmão, às vezes, nem às vezes as pessoas estão preparadas em um momento para ouvir a nossa tristeza. Nós precisamos lançar em Deus toda a nossa esperança. Precisamos aprender como esse irmão, ele entendeu. A misericórdia do Senhor renova a cada manhã, toda manhã vem nova. A fidelidade do Senhor, ela mantém sobre a minha vida, e a minha porção, o meu sustento é o Senhor. A minha força é o Senhor, e bom é esperar no Senhor, porque e ter esperança e aguardar em silêncio. Não fique questionando, espere em Deus, porque tudo Deus tem tempo determinado. Tem até o tempo de fechar a porta e tempo de abrir portas. Descanse no Senhor, entregue tudo nas mãos do Senhor. Deus é amor, Deus é cheio de graça. Deus é misericórdia, Deus estende, o coração de Deus é cheio de amor, cheio de misericórdia, isso arde no coração de Deus. Os problemas, entendam que a sua dificuldade não vai durar para sempre. Entenda que vai passar. É temporário, não atentando às coisas que são temporárias, mas sim naquelas que são eternas. O problema, queira ou não queira, um dia vai ter fim. A enfermidade um dia vai ter fim. Ou o doutor sara com remédio, ou Jesus sara, ou você e eu vamos ser sarados de uma vez por todas e morar na glória com Ele. Vai ter fim. A dificuldade financeira também vai passar um dia. Confie, descanse em Deus, entregue tudo nas mãos de Deus. Mas entenda uma coisa, quando for fazer os planos, seja Deus o seu capitão, aquele que conduz os seus planos. Senhor, eu estou planejando, mas será que é plano do Senhor? Será que é vontade do Senhor? Eu quero comprar, mas será que o Senhor quer que eu compre? O Senhor quer que eu venda? Mas a gente às vezes sai por aí comprando e vendendo e fazendo uma confusão e depois entra em problema. Senhor, me socorre. Não. Ele é misericordioso e Ele atenta. Mas não precisa de tanto sofrimento. Não precisa de tanta dificuldade, porque o nosso Deus é bom. Ele é bom e é bom aguardar nele, esperar, e Ele ouve um coração cheio de angústia. É o Deus que fala, mas também é o Deus que ouve.
Deus não fala apenas como aquele que fala, não. Tem um tempo que Deus fala e Deus escuta, Deus quer diálogo, Deus quer conversa para conhecer o que vai no coração. Ele nos escuta em silêncio. Em silêncio, que seja a coisa mais insignificante aos seus olhos, conversa com Ele. Senhor, quero ir amanhã em tal lugar, será que o Senhor quer que eu vou? Me dá sinal, Senhor, como é que é? O que o Senhor quer que eu faça? E o trabalho, Senhor, será que é a hora de mudar de trabalho? Senhor, meu Deus, eu estou tendo uma dificuldade porque o trabalho está me atrapalhando ir à igreja. Senhor, abre-me uma porta, Jesus, me socorre, me dá uma condição. E Deus é misericordioso em poder. Busquemos, portanto, ao Senhor o nosso Deus, porque o Senhor pode renovar a nossa esperança esta noite. Em meio à luta, em meio a dores, parece que às vezes um momento parece um deserto. A gente passa e parece que está tudo seco, mas o nosso capitão está diante de nós. E não apenas adiante, mas ele também vai adiante, vai de trás, vai do lado, vai dos dois lados, nos cercando e nos protegendo, porque, como a Bíblia diz, as suas asas, estamos escondidos debaixo das asas de Deus. E a glória do Senhor, ela entra e nos socorre pela misericórdia e graça. Quando você receber a oração da fé esta noite, que você tenha um coração esperançoso em Deus, descansado em Deus, e o milagre de Deus há de acontecer.